Olá, boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja bem aí. Bom, então, dando continuidade aos nossos seminários, hoje a gente tem mais um seminário do Gustavo Madeira, né? Esse é um problema, quem produz muito tem que dar bastante seminário, né? Se facilitar o trabalho, a gente convida. E esse é um trabalho que eu acho assim, bastante interessante, porque vem de uma colaboração internacional, né? O Gustavo passou um tempo na França, e isso, pelo que eu entendi, é resultado de uma colaboração que ele desenvolveu lá. Então, para quem não conhece, o Gustavo fez graduação em Física, mestrado aqui na FEG, em Guaratinguetá, e agora está próximo de concluir o doutorado. Então, Gustavo, por favor, fique à vontade. Tá. Como o professor Otto falou, esse é um trabalho que eu desenvolvi quando eu estava na França. Lá na França eu fiquei no Instituto de Física do Globo de Paris, e esse trabalho ele é um trabalho que ele foi feito no contexto da MMAX, que é uma sonda que vai para 2024 para Phobos, vai coletar samples do solo de Phobos, e parte desses samples vão ser analisados nesse instituto. Então a gente trabalhou, o nosso trabalho, o nosso enfoque é tentar explicar a formação de Phobos, mas também obtendo alguns resultados que podem ser linkados à composição do satélite, algo que vai ser medido no Instituto analisando esses samples. Esse trabalho é uma colaboração internacional, então os coautores desse trabalho sou eu, o Sébastien Charnot, que foi meu orientador na França, a Yun Zhang, que é uma pesquisadora que trabalha junto com o Patrick Michel, que está aqui embaixo, do Observatório de Nice, o Ryuki Hyodo, que é membro da JAXA, o Genda, o Hidenori Genda, que é o PI dessa missão, e a professora Silvia. Então, o sistema de Marte ele é composto por dois satélites, que são Phobos e Deimos. O Phobos é o satélite mais interno, que ele é maior, ele tem 11 quilômetros, ele está interno ao raio síncrono do planeta, enquanto o Deimos está fora do raio síncrono do planeta, ele tem um raio de 7 quilômetros, eu acho. E como você acredita que tenham se formado esses satélites? Porque diferente dos satélites, por exemplo, de Marte, de Júpiter e Saturno, que na época de formação no disco, os planetas eles formam aqueles gaps e formam os discos planetários, e dali formam planetas. No caso de Marte, isso não aconteceu. Marte não é grande o suficiente para ter aberto um gap, então ele nunca teve um disco de material, então os satélites não podem ter se formado por esse processo. Porém, ele tem aqui no seu hemisfério norte uma bacia que ele chama de Borealis, que ela ocupa 40% da superfície do planeta. E acredita-se que essa bacia ela foi criada por meio de um impacto gigante. E esse mesmo impacto seria o que explicaria o atual... Opa, apertei sem querer. Explica o atual... a rotação de Marte. Então, alguns trabalhos estudaram o impacto que poderia causar essa bacia. São esses trabalhos aqui, do Shadrock, do Citron, do Rosenblatt. São vários trabalhos que eles usam SPH para estudar esse impacto, e todos eles encontram que esse impacto daria origem a um disco de material. Inclusive, todos eles encontram o mesmo valor de massa para esse disco. Então, é um resultado assim, que ele é bem resolvido, assim. Tem vários trabalhos que encontram a mesma coisa. Então, muito provavelmente, Marte teve um disco de material no passado, material que se formou por meio desse impacto, que formou a bacia de Borealis e o spin rate de Marte. E, então, Phobos acredita que Phobos e Deimos tenham sido criados desse disco de material. Então, dentro dessa hipótese de que Phobos e Deimos se formaram desse disco de material, a gente tem diferentes modelos de como eles se formaram dentro desse disco. O primeiro é desse disco estendido, que ele assume que, porque todos esses resultados ele obtém que a maioria do material ele é obtido desse disco de material, ele está confinado dentro do limite de Roche. Esse é um trabalho que ele assume que existe, além desse disco que é formado interno ao limite de Roche, tem material fora do limite de Roche. Esse é o primeiro constraint desse modelo. Então, o que esse modelo diz? Que desse material que se espalha desse disco, formam-se satélites, esses satélites migram para fora, capturam em ressonância esses corpos que estariam fora do limite de Roche,
em ressonância 3221, e esse material que é capturado e que impacta com outros materiais formaria, então, fomos e demos, que seria esse modelo aqui. Então, aqui o tracejado é o limite de Roche. Então, desse material que se espalha, formariam essa lua transiente aqui. Aqui estão as ressonâncias 31 e 3221, que captura material. Aqui o material está por essas linhas azuis e formam fomos e demos. E essa lua... Daí, esse modelo tem um problema, que é essa lua, ela tem que desaparecer de alguma forma. Esse modelo diz que essa lua, ela migra depois internamente e cai em Marte. Porém, isso não é algo bem resolvido. E um outro problema com esse modelo é que fomos e demos deveriam, para dar uma dessa posição que eles são formados na 3221, para migrar até as suas posições atuais, eles devem ter um parâmetro de maré muito diferentes, o que não é esperado, já que eles teriam se formado no mesmo ambiente, inclusive na mesma época, segundo esse modelo. Então, acredita-se que, partindo dessas hipóteses, fomos e demos deveriam ter parâmetros de maré parecidos, sendo, porém, para esse modelo funcionar, eles precisam ter diferente. Então, esse é um outro problema com esse modelo. O outro modelo é do rompimento de um corpo ancião, que esse é um modelo mais recente, 2021. E como que esse modelo foi desenvolvido? Esse autor aqui, ele integrou as órbitas de Phobos e Deimos para trás, incluindo altos efeitos de densidade de inclinação para Phobos e Deimos, e quando ele faz isso, ele encontra que as órbitas se convergem para próximo do raio síncrono, que aqui é essa linha tracejada azul aqui. Então, ele propõe que desse disco ou algum corpo que foi capturado, Marte teve alguns satélites que se formou desse disco, um corpo foi capturado, esse satélite se rompeu, formando Phobos e Deimos. Tá. Porém, tem um artigo mais recente que saiu há um mês, mais ou menos, esse artigo, eu e o Sebastião, a gente colaborou com ele, que ele pega essa condição aqui que o Baguerri encontra. Então, seriam esses cruzamentos de órbitas aqui. Então, acredite-se que essa Lua se rompeu nesses pontos aqui onde as luas se convergem. Então, o que a gente fez foi simular esse rompimento por meio de simulações de SPH e também por simulações de N-Corpus e ver qual seria a evolução dessas luas, desses dois fragmentos, que seriam Phobos e Deimos. E quando é feito isso, a gente encontra que mais de 90% do sistema colide em 1000 anos. Né? As luas se recolidem, os Phobos e Deimos formados por essa separação. E mais, esses impactos são destrutivos. Então, desses impactos desse Phobos ancião, desse Deimos ancião, a gente tem um anel que se estende por uma extensão muito grande. Então, a conclusão é que Phobos e Deimos não pode ter se formado por essa separação, ou a probabilidade é muito pequena. Agora, o último modelo, que é o que a gente vai explorar aqui para a formação de Phobos e Deimos, é o da reciclagem de material, que é um modelo que foi proposto por Heisenbrock e Milton, e a gente explora ele aqui. Então, o que esse modelo supõe? Supõe a formação, então, supondo que existiu esse impacto, teve a formação do disco de material, e desse disco de material se formou um satélite. Então, se formou um Phobos. Vocês vão entender porque a gente está chamando de um Phobos. Se esse Phobos, ele é um satélite de Hubble Pi, ou seja, ele tem a coesão dele é muito baixa, então o que a gente teria? Esse corpo, por ele estar dentro do raio síncrono, ele vai migrar para dentro por maré. Quando ele chega numa certa proximidade com Marte, que seria no raio rígido de Roche, ele vai ser destruído pelas marés, dando origem a um novo satélite, a um novo anel. Esse anel ele vai se espalhar, vai se formar um novo satélite, e esse novo satélite vai migrar para dentro, e disso a gente vai ter ciclos de materiais, por isso que o modelo chama o Recycle Model. Okay? Então a gente teria vários Phobos, e de acordo com esse modelo, segundo as contas do Heisenbrock e Milton, o nosso Phobos atual seria um Phobos de 7ª geração. Existiram outros 6 Phobos no passado.
Porém, um problema muito sério com esse modelo é que ele prediz um anel que não é visto hoje. E sendo que Marte não tem nenhum anel, e nesse modelo a gente encontra um anel. Então, a pergunta que a gente faz e que motiva esse trabalho é se seria possível formar um Phobos que é Rubble Pi, e os dados aparentemente mostram que ele é um Rubble Pi, Phobos é um Rubble Pi, sem um anel. Essa é a pergunta que a gente faz. Vocês vão descobrir isso até o final da apresentação. Então, o nosso modelo, o nosso objetivo aqui é estudar a evolução desse anel e comparar com os dados que a gente tem de observação. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde esse Phobos, esses satélites, eles seriam destruídos, onde seriam esses limites rígidos de Roche, onde ocorre a destruição. Para isso, a gente usou esse algoritmo do Rosepo e Michel para encontrar a localização de ruptura, e a gente assumiu várias versões de Phobos. Então, a gente assumiu Phobos com diferentes ângulos de fricção, que dá mais ou menos a coesão no corpo. Então, a gente assumiu 25 graus, 40 graus, que eles são valores típicos para objetos Rubble Pi, e 80 graus, que é um valor praticamente hipotético, seria um Phobos bastante coeso. E a gente usou esse valor, essa fórmula para coesão, que é a fórmula para um Hubble Pi. E quando a gente faz isso, a gente encontra coisas desse tipo aqui. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem a massa, que a gente usou para encontrar. Então, a gente variou as massas desde 10 a 12, 10 a 18, e o valor de raio de ruptura que a gente encontra. E aqui um detalhe bastante importante é que, primeiro, a gente encontra que a partir de um certo valor de massa, que é mais ou menos a massa de Phobos, que é essa linha tracejada, a gente está o que a gente chama de regime de gravidade, que a autogravidade do corpo mantém a coesão dele. Então, quando o corpo está nesse regime, a distância de ruptura dele é sempre a mesma. Então, por isso que a gente tem essas retas aqui, que são dadas para essas linhas. Ou seja, corpos mais massivos que Phobos, eles estão nesse regime de gravidade e eles vão sempre se romper na mesma posição, para o mesmo ângulo de fricção. Porém, quando os corpos são menores, as forças coesivas internas do corpo são mais importantes, são os que mantêm as falhas, esse tipo de coisa. Então, a gente encontra que o raio de ruptura vai depender da massa do corpo, do raio do corpo. E o que a gente vê é que quanto menor o corpo, mais próximo ele consegue se aproximar de Marte sem se romper. E isso aqui nos levou a levantar uma hipótese. Porque, por exemplo, aqui, um corpo de 10 a 16 com um ângulo de fricção de 25 graus, ele se romperia mais ou menos aqui em 2,04. Porém, um corpo de 9 vezes 10 a 15, ele se romperia um pouco interno aqui, sei lá, mais ou menos 2. Então, se esse corpo, então, o que a gente supõe aqui? Vamos supor que esse corpo de 10 a 16, ele chega no 2, ele chega no 2,04 e não se rompe completamente. Mas ele só perde material suficiente para ele sobreviver naquela posição. Ou seja, ele perde aqui 1 vezes 10 a 15, e ele vai conseguir sobreviver naquela posição, porque um corpo de 5 vezes 10, de 9 vezes 10 a 15, ele vai se romper só em 2. Então, a gente se pergunta se seria, quando um corpo um Rubble Pi ele atinge o limite de rígido de Roche, ele não é totalmente destruído, mas ele só perde a quantidade de material suficiente para ele sobreviver naquela posição. Uma espécie de erosão por marés. E para esse fenômeno a gente chama de tidal downsizing. Então a gente propõe que exista isso, a gente levanta essa hipótese. E quando a gente levanta essa hipótese, por exemplo, a gente vê que a evolução dos satélites se torna diferente. Por exemplo, o nosso Phobos atual, essa aqui é a evolução do Phobos atual, por maré. Se a gente considera o caso clássico da teoria de que quando o corpo atinge o limite rígido de Roche, ele é destruído, a gente teria que nosso Phobos ele seria destruído daqui 30 milhões de anos, que é essa linha preta cheia. Enquanto aqui a linha tracejada seria um caso que hipotético que ele não seria destruído, que eu estou chamando de caso muito coesivo.
Porém, se a gente supõe que esse fenômeno de tidal downsizing ocorre, a gente encontra essa linha vermelha aqui. Nosso Phobos atual ele só seria destruído, não seria destruído no caso, ele cairia em Marte em 60 milhões de anos. Então, o que essa hipótese que a gente levanta diz? Quando o corpo ele atinge o limite de Roche, ele começa a perder o material suficiente só para ele sobreviver naquela região. Então, o raio dele começa a diminuir, que é essa linha vermelha do segundo gráfico aqui. Então, o Phobos, que tem mais ou menos 11 quilômetros, quando ele atinge o limite de Roche, ele começa a perder material, ele começa a ser erosado pela maré, e o seu raio começaria a diminuir, e ele alcançaria a superfície de Marte com um raio aí mais ou menos de 2 quilômetros. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer foi testar se essa hipótese do tidal downsizing faz sentido. Então, para isso, a gente usou simulações de PKD grave. Então, aqui são as condições. A gente simulou um Phobos com esse número aqui de partículas, com um raio variando de 200 a 600 metros. E a gente assumiu aqui o caso com ângulo de fricção de 40 graus. E a gente simulou dois casos. Um caso com a coesão homogeneamente distribuída no corpo, e um caso com uma coesão radialmente distribuída. Significa, então, que, nesse caso, radialmente distribuído, significa que o núcleo ele é mais coeso, ele tem uma força maior do que a superfície. E a gente encontra esses resultados aqui. Então, no caso, o azul, que é o caso com a coesão homogeneamente distribuída, a gente encontra que quando o Phobos alcança o limite de Roche, ele é totalmente destruído, que é essa caixinha azul maior aqui. Agora, se ele tem uma coesão que é distribuída radialmente, ou seja, o núcleo é mais coeso, tem uma maior força do que a superfície, o tidal downsizing ocorre. Então, ele só perde a quantidade de material suficiente para sobreviver naquela região, que é o que dá para ver aqui nessa caixinha verde. Então, a gente encontra que o tidal downsizing, ele é possível dependendo da coesão do corpo. Então, ele vai depender da distribuição de coesão do corpo, das propriedades dele. Então, agora que a gente já verificou essa hipótese, a gente vai nos focar na formação de Phobos e como essa formação pode ser alterada, supondo esse tidal downsizing ou não. Para isso, a gente fez simulações numéricas usando o código HydroRings, que ele é um código unidimensional, que ele é a união de dois códigos separados, um que cuida da evolução viscosa do anel e formação de satélites, e o outro, essa é uma parte do código, a outra parte do código calcula a evolução do corpo do satélite, por marés e por interações com os anéis. E a gente vai variar a massa inicial do disco, o tamanho das partículas do anel, e vai ser o tamanho das partículas do anel que vai definir qual é a taxa de spreading do disco, devido à viscosidade, e o ângulo de fricção. E também a gente vai simular casos com a total destruição do corpo quando ele atingiu o limite rígido de Roche e o caso com downsizing. E quando a gente faz isso, a gente encontra coisas desse tipo aqui. Então, isso aqui ele dá o primeiro ciclo de um dos nossos casos, que a gente chama que é o nosso caso nominal. Então, aqui é o nosso disco, começa com essa linha azul. A gente tem um disco, a gente distribui ele em torno do limite rígido de Roche. E devido aos efeitos da viscosidade desse disco, ele vai se espalhar radialmente. Então, quando ele se espalha radialmente, parte do material vai cair na superfície de Phobos e parte do material vai se espalhar para fora do limite fluido de Roche. O material partículas de anel fora do limite fluido de Roche, elas são instáveis. Então, elas vão sofrer instabilidades gravitacionais, vão coagular e vão formar satélites, que são esses pontos pretos aqui. E o que vai acontecer? Esses satélites, eles vão migrar para fora, dependendo do balanço do torque deles. Porque os satélites, eles interagem com os anéis por meio de ressonância de Lindblad, e por essas interações, ele vai receber um torque que vai fazer ele tender a migrar para fora. Enquanto isso, a maré está agindo, tendendo ele para migrar para dentro. Então, quando ele está muito perto do satélite, esse torque devido ao anel vai ser maior, então ele vai migrar para fora. Então, por isso que a gente encontra uma distribuição aqui de satélites
radial que depende né, que é radialmente distribuído com a massa. Quando você aumenta o raio, você aumenta a massa dos satélites. Então, esses satélites vão migrar para fora. Até que esse, que é o mais massivo, ele esteja distante o suficiente do anel. Quando isso acontece, significa o quê? Que o torque do anel vai ser menor do que o torque da maré. Então, ele vai passar a migrar para dentro. Daí, quando ele faz isso, ele acreta todos esses corpos internos e você obtém um satélite só, que vai ser o que a gente vai chamar de Phobos. E aqui uma coisa interessante, aqui nesse terceiro plot, ele já está migrando para dentro, porque ele já está massivo, ele já acretou vários satélites aqui, e a gente consegue ver esses kicks no anel. Isso acontece porque o satélite, quando ele é massivo o suficiente, ele confina parte do material do anel devido às ressonâncias de Lindblad, que são justamente esses kicks aqui que tem no anel. Essas são as ressonâncias 2.1 e 3.2. E esse confinamento ele é bastante importante e é uma coisa que não é discutida no artigo original do Hazelbrock e Milton, porque se o satélite está confinando o anel, ele basicamente está mantendo o anel. Esse material não está migrando nem para fora nem para dentro, está sendo mantido ali. Então, por essa razão, a gente sempre vai encontrar um anel junto com o satélite, que é todo o cerne do problema do modelo de reciclagem de material. Então, aqui nesse último plot, o satélite já migrou, já acretou todos, e ele está muito próximo aqui do limite rígido de Roche. Então, ele vai cruzar o limite de Roche, ele vai ser destruído, a gente vai ter uma formação de um novo satélite, do novo anel, que vai se espalhar, então a gente vai recomeçar todo o ciclo. E justamente por causa desse confinamento, a gente sempre vai encontrar um anel junto com Phobos. E aqui, ó, vou mostrar a evolução completa desse sistema. Aqueles plots eu só tinha mostrado o primeiro ciclo, e aqui a gente consegue ver os outros ciclos de material, que são acontece basicamente a mesma coisa. E aqui a gente tem Phobos, depois de 6 ciclos. O Phobos aqui, porque ele tem a massa de Phobos, né? Mas ele não tem nada especial em relação aos outros Phobos. Então a gente encontra um Phobos com a massa de hoje em mais ou menos 1.8 GeV. Porém, a gente encontra também aqui um anel que tem uma afinidade óptica de 10⁻3, que seria um anel que com certeza seria observado hoje. Esse foi o caso sem o downsize, supondo a total destruição de Phobos. Agora, quando a gente simula incluindo o downsize, a gente encontra basicamente o mesmo resultado. Por quê? Porque os primeiros satélites, os primeiros ciclos, eles são 1000 vezes mais massivos que Phobos. E lembra, se vocês forem lembrar para aquela figura, o downsizing acontece para satélites mais ou menos da massa de Phobos. Então, quando a gente tem o downsizing, por exemplo, do primeiro Phobos formado, quando ele atinge o limite de Roche, ele perde 99,9% do material dele. Sobra só 0,01, que seria o que sobra nele como satélite. Ou seja, é praticamente o caso de uma destruição comum. Então, a gente encontra que o downsizing não afeta os nossos resultados justamente por causa disso. Porque o downsizing só acontece para satélites menores que Phobos. Então, a gente encontra, nesse caso aqui, Phobos com a massa de hoje em 2.1 GeV, mas a gente também obtém um anel com profundidade óptica de 10⁻3. Aqui é só para comparar, são as duas simulações que eu mostrei, só para comparar com a evolução. Aqui são a evolução do Phobos que a gente encontra em cada... A evolução do Phobos que a gente encontra em cada ciclo, e aqui a massa, a paleta de cores da massa. É basicamente a mesma evolução, no caso com erosão, e no caso com downsize, e caso sem downsize. Então a gente encontra que esse downsize não afeta muito a evolução e a formação de Phobos. Então, a gente fez uma série de simulações. O que a gente fez depois foi comparar essas simulações com os dados observacionais. E quais são esses dados observacionais? A gente sabe, por esse artigo observacional do Dewsbury, que não existe um anel em torno de Marte com uma profundidade óptica maior do que esse valor.
E também, por esse artigo do Showalter, a gente sabe que não existe partículas com raios maiores de 75 metros ao redor de Marte. Então, isso nos dá uma região que a gente chama de região proibida. O nosso anel que a gente encontra coexistindo com Phobos, já que a gente sempre encontra um anel, então vamos analisar se ele poderia ser um anel que não seria observado. Então, porém, a gente tem esses constraints aqui que dá essa região proibida, que é o que está sentado nessa região cinza aqui, e esses pontos aqui são a profundidade óptica do anel que a gente encontra nas simulações numéricas. Daí aqui tem a legenda em todos os nossos casos. E a gente encontra que sempre o anel que a gente encontra está nessa região proibida. Ou seja, então a gente sempre forma um anel que seria observado hoje, junto com Phobos, coexistindo com Phobos. E também um outro dado observacional, um outro constraint que a gente tem, que é o tempo que teria ocorrido esse impacto. Porque por contagem de idade por crateras, pela cratera que existe em Marte, que é essa Borealis Basin, a gente sabe mais ou menos quando ocorreu esse impacto, que foi menos de meio gigayears antes da formação de Marte. Porém, quando a gente, pela nossa simulação numérica, a gente tem o tempo ali de formação, então se a gente pega a idade de formação, a idade de Marte, que é mais ou menos a idade do sistema solar, subtrai a formação de Phobos, a gente encontra quando teria ocorrido esse impacto que formou o disco. E quando a gente faz isso, a gente encontra que quase sempre também esse impacto ele é muito, segundo nossas simulações, ele é muito recente, muito mais recente do que esperado pelas observações. Então, esses dois são os dois problemas, basicamente, do sistema de reciclagem. Ele sempre forma um anel que seria observado e ele também implicaria que o impacto seria muito mais recente do que a observação mostra. Então, a gente tentou fazer um último esforço, que foi tentar remover esse anel, incluindo uma força externa. Então, nesse caso, a gente vai incluir os efeitos Yarkovsky, que são os que a gente ali encontrou que vão ser os mais importantes para o sistema. E a gente, nesse caso, a gente vai considerar dois componentes do Yarkovsky, que é a componente essa Yarkovsky Sketch, que ela é basicamente relacionada à luz do Sol, então a diferença de iluminação no planeta, que gera esse Yarkovsky Sketch, do planeta não, no satélite, e essa Cisno-Yarkovsky é a diferença de iluminação do satélite devido ao planeta. Então são esses dois efeitos que a gente inclui. E o que a gente encontra? Que para partículas de 10 e 100 metros, o tempo de atuação do Yarkovsky é de 10 a oitava, que é muito maior que o tempo dos ciclos, de existência dos ciclos. Então, para esses tamanhos, o Yarkovsky praticamente não causa efeito nenhum. Só causa uma pequena ali, redução da profundidade óptica do anel. Porém, não é nada que vai afetar os nossos resultados qualitativamente. Só gera um decréscimo de 30% da profundidade óptica. Porém, quando a gente está trabalhando com partículas de 0,1 e 1 metros, o tempo de atuação do efeito Yarkovsky é mais ou menos o tempo de atuação do tempo de vida desses ciclos de material. Então, para esses casos, o Yarkovsky vai gerar um resultado, uma diferença de resultado. E o que a gente encontra é que, para alguns casos, esse anel vai ser completamente removido devido ao Yarkovsky antes da formação do Phobos com a massa atual. Para alguns casos, ele vai ser removido no mesmo ciclo que Phobos com a massa atual é formado, e para alguns outros casos, esse anel vai ser totalmente removido depois de formar Phobos. Então, o nosso caso de interesse aqui é esse caso que o anel ele é removido no ciclo que forma Phobos. Esse é um caso que acontece isso. Vou mostrar a simulação para vocês. Então, se vocês forem reparar, o primeiro ciclo parece comum, igual a todos os outros ciclos. Porém, aqui a gente já consegue ver que o anel parece que caindo em direção a Marte. Isso é o efeito do Yarkovsky. Aqui, por exemplo. Isso não é devido também tem devido ao confinamento do satélite, mas também é um efeito do Yarkovsky que remove esse satélite, esse anel. E aqui a gente encontra, por exemplo, Phobos sem um anel.
Porém, esse é um problema que a gente encontra no caso que inclui arcose, mas também é um problema que a gente encontraria quando a gente incluiria qualquer força dissipativa. Se a gente está removendo material do anel, a gente está diminuindo o número de ciclos, porque a gente está removendo material, e, consequentemente, Phobos vai ser formado ainda mais rápido. Ou seja, significaria que o impacto seria ainda mais recente. A gente sempre encontra uma relação inversamente proporcional entre o tempo de vida, o tempo de formação de Phobos e a profundidade óptica. Então, no caso que a gente consegue, nos casos que a gente consegue uma profundidade óptica baixa, o Phobos é sempre formado muito rapidamente, e nos casos que a gente tem uma profundidade óptica alta, Phobos é formado num tempo de vida até que razoável. Mas aí, por exemplo, nesse caso que a gente forma Phobos sem o satélite, que a profundidade óptica seria 0, o Phobos é formado muito rápido. Então, implicaria que o impacto seria muito, muito, muito recente. Então, a gente conclui que existe uma relação inversamente proporcional e irreconciliável entre a profundidade óptica e o tempo do impacto gigante, que praticamente botaria por terra o modelo de reciclagem. Então, quais são as nossas conclusões? É que Phobos não se formou devido ao processo de reciclagem. Se o disco de material provavelmente existiu, porque provavelmente existiu esse impacto que gerou esse anel, e se esses satélites que formaram nesse disco forem RoboPy, o processo de reciclagem ele vai acontecer. Porém, Phobos não foi gerado por esse processo, ele deve ter se formado fora dessa região por algum outro processo. Ou uma outra possibilidade é que esses satélites que formados nesse disco não sejam RoboPy, mas sejam muito coesivos. E quando que isso acontece, que objetos muito coesivos não vão ser destruídos quando eles não vão ter um limite rígido de rocha, ou vai ser um limite rígido de rocha muito próximo à superfície. Então, o processo de reciclagem não vai acontecer. E, basicamente, o que vai distinguir esse modelo entre o que vai nos dizer a coesão de Phobos vai ser justamente os dados da MMX. E é basicamente isso. Obrigado, Gustavo. Apresentação bastante interessante. Bom, estamos abertos agora a perguntas, comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Bom, eu tenho uma pergunta, eu não entendi. Como é que vocês delimitam a massa inicial do processo? Massa inicial, porque ele vai ter aquele ciclo, né? Você chegou lá em 6 ciclos e depois pode ser mais rápido. Qual é a massa inicial? O que delimita a massa inicial? É o impacto da cratera lá? Isso. Todas as simulações de SPH que reproduzem essa cratera também encontram um disco com uma massa de 10 a 20 quilogramas, em ordem. Então, o que a gente variou foi justamente nesse limite. A gente variou de 10 a 20 até 5 vezes 10 a 20, que é o limite superior que esses artigos encontram. Então, mas aí os melhores resultados, pelo que você mostrou ali, acabam sendo com um tempo bem inferior, né? O processo seria mais rápido. Isso. A minha pergunta sei lá, procurando algum tipo de solução para o problema, né? Se você não poderia ter um outro impacto secundário que gerasse menos material e fosse mais recente e que poderia, quer dizer, fazer o processo inverso, né? Quais casos gerariam Phobos, requerendo crateras menores, que chamam menos atenção, né? E aí pode ter ocorrido mais recentemente. Não sei se faz sentido. Sim, existem outros crateras, essa é a maior, a Borealis teria sido a primeira, mas existe uma outra, as Hellis, algumas outras crateras que também gerariam material. E pelas simulações elas seriam mais recentes, mas elas também gerariam um disco menos massivo. Porém, a diferença de tempo que eles encontram por contagem de cratera, de impacto secundário dessas crateras, é que o tempo de vida dessas crateras não é tão diferente da Borealis. Então, na verdade, o nosso disco, a gente está assumindo um limite inferior ainda. Pode ser que seja maior, porque vai ter a soma desses discos. Efeito cumulativo. Isso. Entendi. Ok. Obrigado. Ernesto, por favor. Falando com o microfone desligado. Boa tarde, Gustavo.
Tudo bom, bela palestra, bem interessante, um problema bem atual ainda. Uma coisa que me passou aqui pela cabeça é que em todas as simulações que têm sido feito aí através da formação desses fogos, é considerado aí um disco homogêneo, a mesma densidade em todos os pontos. Se for criado um disco não homogêneo, é possível você ter adensamento de partículas em certos pontos, que poderia servir aí para explicar aquela lua que desapareceu. Mas acho que na literatura não tem nada a respeito disso, né? Não. Você entendeu o ponto da minha hipótese? Seria mais ou menos aquela ideia do artigo novo de Isidoro? Que seria um... Não. Eu estava pensando no... porque em tudo que você mostrou, sempre foram considerados anéis homogêneos de matéria. Ou seja, em todo o ponto tem a mesma densidade de... E eu acho isso um pouco difícil de acontecer na natureza. Então, o que provavelmente pode ter acontecido é que ela tem uma densidade... o disco não é homogêneo. Então, vai ter aglomerado de matérias em certos pontos. A minha pergunta é, será que esses pontos, esses aglomerados, eles poderiam fazer o papel, naquela primeira hipótese, que tinha aquela lua que precisava sumir, entendeu? Elas poderiam, se você tiver um adensamento de matéria em certas posições do disco, ela poderia fazer o Phobos e Deimos se juntarem ali naquelas ressonâncias e formar. Tem um problema depois, que é a parte de migração, né? Sim. Mas se você pensar que esses adensamentos poderiam ser vários, isso poderia mudar as posições das ressonâncias também. Mas, claro, tudo isso é só mera hipótese, não sei se isso tem fundamento ou não. Isso é uma coisa que me passou pela cabeça aqui agora. Interessante. Obrigado, Ernesto. Mais alguém? Algum outro comentário? Eu tenho mais, na realidade, duas perguntas, assim, até uma é bem elementar, é que eu não sei como é que está o estado da arte, você que andou estudando isso, mas há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, os satélites, Phobos e Deimos, o espectro deles sugeria que eles tinham características de asteroides. E aí isso não iria totalmente contra essa ideia de sair de uma cratera do próprio Marte e formar eles? Como é que fica esse aspecto? Essa hipótese tem dois problemas, seria circularizar a órbita e também a inclinação, e pelo que a gente sabe da coesão de Marte hoje, ele não sobreviveria a uma captura, uma coesão de Phobos, ele não sobreviveria à captura. Não, tudo bem, a captura é difícil, eu sei, mas a pergunta é, se ele sai da cratera, o espectro não teria que ser parecido com o de Marte? Não está inconsistente com o espectro que é observado de Phobos e Deimos? Essa é a pergunta. Ah, sim, entendi. Então, tem um trabalho que ele faz justamente isso. Ele analisa qual deveria ser o asteroide que colidiu para formar um corpo com o espectro de Phobos. E, assim, não é tão conclusivo, mas ele encontra alguns resultados que pode... Seria material de um asteroide do impactor, é isso? Isso, Hum. É um artigo do Pig Natale. Entendi. Tá, e a outra questão, e o Deimos? O Deimos, ele seria um fragmento direto do impacto. Daí eu não incluí aqui, mas a gente também analisou se todo esse processo não afetaria a órbita de Deimos. Porque esse modelo do Heisenberg, ele assume que Deimos ele é um fragmento direto que já caiu naquela posição e ficou lá. E porque por conta do efeito da maré, ser muito baixo porque Deimos está longe, então ele teria que já ter se formado mais ou menos naquela excentricidade. E daí o que a gente encontra até um resultado interessante. Quando os satélites, esse ancestral, ele migra para fora, ele captura Deimos. Então eles vão junto. Mas aí na hora que ele está voltando, ele volta também. Então a captura vai e volta. Só que eles quebram essa ressonância e Deimos volta para a sua posição original. Entendi. A gente fez essa análise. Uhum. Ok, legal. Bom, mais alguém? Alguém tem alguma outra questão, alguma pergunta, algum comentário? Não?
Obrigado, Gustavo. Trabalho muito interessante, realmente muito legal. Vamos aguardar o próximo, né? Ok, o Gil também está dando os parabéns aqui para você. Obrigado. Bom,